Existe uma verdade sobre o casamento que Nietzsche viu claramente, mas que a sociedade decidiu ignorar. Uma verdade tão incômoda que mesmo mais de um século depois, preferimos fingir que ela não existe. E talvez você já tenha sentido o peso dessa verdade sem conseguir nomeá-la. Nietzsche não era apenas um filósofo, ele era um observador implacável da natureza humana. E quando olhou para as dinâmicas do casamento, especialmente para o comportamento de certas mulheres casadas, ele viu algo que poucos tiveram coragem de admitir. Por trás da fachada de felicidade conjugal, existia uma guerra silenciosa, uma guerra entre o que se deseja e o que se deve aparentar, entre quem realmente se é e quem a sociedade exige que se seja. Ele escreveu: no casamento, a mulher quer poder absoluto sobre o homem. Por isso, seu ideal é um homem sem vontade própria. Essa frase não é apenas provocativa, menos ela expõe uma dinâmica psicológica profunda que muitos casamentos escondem sob camadas de convenções sociais. O que Nietzsche viu não era misoginia, como alguns poderiam apressar-se em julgar. Era uma análise crua sobre poder, controle e a distorção que instituições sociais podem criar na alma humana. E hoje, vamos mergulhar nessa verdade desconfortável que ele tentou nos mostrar. Para entender o que Nietzsche realmente diz, precisamos primeiro abandonar nossas defesas automáticas. Ele não estava atacando mulheres, estava dissecando uma instituição, o casamento tradicional do século XIX, onde papéis eram rigidamente definidos e a autenticidade era sacrificada no altar da respeitabilidade. Nietzsche observou que, dentro dessa estrutura, algumas mulheres desenvolviam padrões específicos de comportamento, não por maldade inerente, mas como resposta adaptativa a um sistema que lhes negava poder direto. Sem acesso à autonomia financeira, voz política ou liberdade sexual, o casamento tornava-se o campo, onde batalhas por controle e significado eram travadas de forma velada. Ele percebeu algo que a psicologia moderna confirmaria quando negamos às pessoas poder legítimo. Elas desenvolvem formas indiretas de exercê-lo. E no contexto do casamento tradicional, isso se manifestava através da manipulação emocional, do controle passivo-agressivo e da construção de uma persona pública que contrastava violentamente com a realidade privada. O casamento como instituição, escreveu Nietzsche, produz a maior parte dos sofrimentos voluntários. Ele via que tanto homens quanto mulheres se tornavam versões distorcidas de si mesmos, mas identificou padrões específicos no comportamento feminino, que revelavam uma adaptação psicológica à opressão estrutural. O que parecia ser crueldade era, na verdade, sobrevivência. O que parecia ser falsidade era, frequentemente, a única forma de manter alguma autonomia em um sistema que não oferecia escolhas reais. Mas de onde vinha esse padrão que Nietzsche observou? A resposta está na forma como meninas eram criadas no século XIX e, surpreendentemente, em muitos resquícios que ainda persistem hoje. Desde a infância, meninas eram educadas não para serem autênticas, mas para serem aceitas, não para desenvolverem sua vontade própria, mas para se adequarem às expectativas alheias. O valor de uma mulher era medido por sua capacidade de agradar, de se moldar, de nunca incomodar. Como disse Alice Miller, a criança que não pode expressar sua verdadeira natureza aprende a usar máscaras para sobreviver. Nietzsche percebeu que essa educação criava uma divisão psíquica profunda. Havia o eu público, doce, complacente, dedicado, e o eu real, cheio de desejos não realizados, frustrações acumuladas e uma raiva que não podia ser expressa diretamente. Carl Jung chamaria isso de sombra, tudo aquilo que somos forçados a reprimir para sermos aceitos socialmente. No casamento, essa divisão se intensificava. A esposa perfeita tinha que performar contentamento, mesmo quando sentia vazio. Tinha que demonstrar admiração, mesmo quando sentia desprezo. E tinha que manter a aparência de felicidade conjugal, mesmo quando seu espírito morria lentamente sob o peso das expectativas.
Nietzsche via essa tragédia com clareza. Quantas mulheres se casam, não por amor, mas por medo de ficar sozinhas, por pressão social, por segurança material, e uma vez dentro da instituição, descobriam que haviam trocado liberdade por uma prisão dourada. E aqui surge o conflito central, que Nietzsche identificou. O que acontece quando uma pessoa é forçada a viver uma mentira todos os dias? Quando o abismo entre o que se sente e o que se deve demonstrar se torna intransponível? A resposta é tão previsível quanto devastadora. A pessoa se fragmenta. Por fora, mantém a máscara da esposa dedicada, da mulher realizada. Por dentro, fermenta um caldeirão de ressentimento, frustração e uma sede de controle que se manifesta de formas sutis e destrutivas. Nietzsche observou que algumas mulheres casadas desenvolviam o que ele chamava de vontade de poder negativa, uma forma de exercer influência não através da afirmação direta, mas através da negação constante, da crítica velada, do controle emocional do parceiro. Ela não pode ter o que deseja, escreveu ele, então garante que ele também não tenha. É importante entender. Nietzsche não via isso como um defeito feminino essencial, mas como uma resposta psicológica a condições opressivas. Gabor até diria hoje que todo comportamento destrutivo é uma tentativa desesperada de lidar com uma dor intolerável. O custo psicológico era imenso para ambos os lados. O homem, gradualmente, perdia sua vitalidade, sua confiança, seu senso de direção. A mulher, por sua vez, afundava cada vez mais na persona que criara, até não saber mais onde terminava a máscara e começava seu verdadeiro eu. Se esse tema te toca, inscreva-se e continue essa jornada conosco. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à consciência. Mas aqui está o insight que Nietzsche nos ofereceu, aquele que transforma completamente nossa compreensão. Ele não estava apenas falando de mulheres casadas, ele estava falando de qualquer ser humano forçado a viver uma mentira institucionalizada. Quando forçamos alguém a viver contra sua natureza, escreveu Nietzsche, não devemos nos surpreender quando essa pessoa desenvolve formas distorcidas de expressar o que foi negado. Essa é a chave. Não se trata de um problema de gênero, trata-se de um problema de autenticidade versus conformidade social. O casamento tradicional não era apenas opressivo para as mulheres. Era um sistema que sufocava a vitalidade humana de ambos os lados. Mas como as mulheres tinham menos poder estrutural, suas formas de resistência e adaptação tornavam-se mais psicologicamente complexas e muitas vezes mais destrutivas para todos os envolvidos. Viktor Frankl disse que quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas Nietzsche perguntaria, e quando essa mudança interna significa trair quem realmente somos? Quando a adaptação significa morte psíquica? A verdade que ninguém quer admitir é esta: instituições que forçam pessoas a viverem contra sua natureza não criam harmonia menos, criam guerra silenciosa. E Nietzsche viu essa guerra com clareza cristalina, mesmo quando todos ao seu redor fingiam que tudo estava perfeitamente bem. O sofrimento, às vezes, é apenas a alma pedindo para ser ouvida. E o que Nietzsche ouviu foi o grito abafado de milhares de almas aprisionadas em papéis que nunca escolheram. E então chegamos ao ponto mais doloroso da observação de Nietzsche: o momento em que a máscara se funde com a face. Quando a pessoa não consegue mais distinguir entre quem realmente é e quem aprendeu a ser. Nietzsche descreveu isso com uma precisão cirúrgica. A maior mentira não é aquela que contamos aos outros, é aquela que acabamos contando a nós mesmos até acreditarmos. Nela, a mulher que começou fingindo felicidade para agradar a sociedade, eventualmente esquece que está fingindo. O papel se torna identidade. A performance se torna realidade. E aqui está o horror existencial que ele viu. Quando isso acontece, a pessoa perde não apenas sua autenticidade, mas a própria capacidade de reconhecer que a perdeu. Ela defende ferozmente a prisão
que a aprisiona. Ataca violentamente qualquer um que questione a instituição que a destrói. Porque admitir a verdade significaria reconhecer que sacrificou sua vida inteira por uma mentira. O que mais me assusta, escreveu Nietzsche, não é a pessoa que vive uma mentira. É a pessoa que já não sabe que está mentindo. Essa é a morte psicológica final. Não a supressão da verdade, mas o esquecimento de que ela existe. E no contexto do casamento, isso se manifestava de forma devastadora. A esposa que passou décadas performando um papel, agora não consegue mais imaginar quem seria sem ele. O ressentimento que antes era consciente, agora é tão profundo que se tornou sua própria estrutura de personalidade. Essa é a verdade que Nietzsche se expôs e que a sociedade não quis ouvir. Não estamos apenas criando casamentos infelizes. Estamos criando pessoas que perderam a capacidade de reconhecer sua própria infelicidade. Para compreender plenamente o que Nietzsche estava dizendo, precisamos olhar através das lentes da psicologia profunda. Carl Jung nos daria a chave. Aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece menos, apenas vai para a sombra, onde cresce e se distorce. Nietzsche estava observando um fenômeno que Jung posteriormente sistematizaria: a formação da persona em oposição ao self verdadeiro. Quando as exigências sociais são tão rígidas que não permitem expressão autêntica, criamos uma persona menos uma máscara social que atende às expectativas externas, enquanto nosso eu verdadeiro é empurrado cada vez mais fundo no inconsciente. Mas a sombra não permanece quieta. Ela se manifesta de formas indiretas, através de comportamentos passivo-agressivos, de controle emocional, de manipulação sutil. Freud chamaria isso de retorno do reprimido. Aquilo que foi forçado para fora da consciência, inevitavelmente, encontra caminhos tortuosos para se expressar. Erich Fromm expandiria essa ideia ao mostrar que a pessoa que não pode ser livre para amar genuinamente buscará controlar. O amor autêntico requer liberdade, vulnerabilidade, autenticidade. Mas quando essas condições não existem, o que chamamos de amor frequentemente se torna uma dança de poder, controle e dependência mútua. Viktor Frankl nos lembraria que entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. Mas o que Nietzsche viu é que instituições opressivas, gradualmente, roubam esse espaço até que as pessoas reajam automaticamente segundo scripts sociais, perdendo sua capacidade de escolha genuína. A tragédia não era apenas individual, era sistêmica. E Nietzsche teve a coragem de nomeá-la quando todos preferiam olhar para outro lado. Mas Nietzsche não era apenas um diagnosticador de doenças culturais. Ele também apontava caminhos, embora caminhos nada confortáveis. Seu remédio não era gentil, mas era honesto. Torne-se quem você é. Essa frase, aparentemente simples, contém uma revolução existencial. Ela exige que abandonemos as máscaras, mesmo quando isso significa enfrentar o terror da rejeição social. Exige que reconheçamos as mentiras que vivemos, mesmo quando essas mentiras nos proporcionaram segurança e aceitação. Para a mulher presa no padrão que Nietzsche descreveu, o caminho começa com uma pergunta brutal: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem seria eu se não tivesse medo? Essas perguntas são aterrorizantes porque, depois de décadas de performance, a resposta pode ser: não sei mais. O processo de recuperação da autenticidade não é romântico, é doloroso. Requer o que Nietzsche chamava de coragem para a solidão, a disposição de ficar sozinho consigo mesmo, sem as distrações das máscaras sociais, e confrontar o vazio que foi criado por anos de autotraição. A terapia profunda, a autoobservação radical, o questionamento honesto de cada crença internalizada, menos esses são os instrumentos. Mas o combustível é algo que Nietzsche valorizava acima de tudo: a vontade de verdade, mesmo quando a verdade destrói tudo que construímos sobre mentiras. E aqui está o paradoxo libertador. Só quando paramos de tentar controlar os outros, recuperamos controle sobre nós mesmos. Só quando deixamos de viver para a aprovação externa, descobrimos
o que realmente aprovamos internamente. A liberdade não está em mudar o outro, está em parar de nos trair. Então, qual é a grande lição que emerge dessa análise incômoda de Nietzsche? É esta: toda forma de opressão, por mais socialmente aceita que seja, deforma a alma humana de maneiras previsíveis. Quando criamos instituições que forçam pessoas a escolher entre autenticidade e sobrevivência social, não devemos nos surpreender quando elas desenvolvem padrões psicológicos distorcidos. A questão nunca foi por que algumas mulheres casadas se comportam assim. A questão sempre foi o que fazemos às pessoas quando lhes negamos o direito de serem quem são. Nietzsche nos mostrou que o problema não estava nas mulheres, estava na instituição que as forçava a viver mentiras. Não estava nos homens, estava no sistema que reduzia relacionamentos a contratos sociais desprovidos de vida genuína. O casamento tradicional era, em sua essência, uma fábrica de almas mortas, onde tanto homens quanto mulheres sacrificavam sua vitalidade no altar da respeitabilidade. E a lição mais profunda é universal. Sempre que escolhemos aprovação social sobre verdade interior, começamos a morrer. Talvez lentamente, talvez imperceptivelmente, mas morremos. E quando morremos internamente, levamos conosco todos que nos cercam. A coragem que Nietzsche exigia não era a coragem de destruir instituições, era a coragem de viver com autenticidade dentro ou fora delas. Era a coragem de olhar para o espelho e reconhecer as máscaras que usamos. Então, escolha por escolha, dia após dia, ter a bravura de removê-las. Porque no final, a única traição que realmente importa é aquela que cometemos contra nós mesmos. E a única redenção possível é o retorno à verdade do que somos. Nietzsche expôs uma verdade e ninguém o ouviu, não porque ele estava errado, mas porque estava certo demais. Porque ouvir verdadeiramente o que ele dizia exigiria que cada um de nós olhasse honestamente para as mentiras que vivemos, para as máscaras que usamos, para as partes de nós que sacrificamos por aceitação. A verdade sobre algumas mulheres casadas que Nietzsche revelou era, na realidade, uma verdade sobre todos nós, quando vivemos contra nossa natureza, quando trocamos autenticidade por segurança, quando performamos papéis ao invés de viver vidas genuínas, algo dentro de nós morre. E dessa morte interna nascem todos os comportamentos destrutivos que depois condenamos sem entender suas raízes. Mas há esperança nessa compreensão, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Ver a máscara é o começo de removê-la, e entender que fomos condicionados a trair a nós mesmos é o que nos dá poder para fazer escolhas diferentes. Talvez a maior homenagem que podemos fazer a Nietzsche não seja concordar com cada palavra que ele escreveu, mas ter a mesma coragem brutal para a verdade que ele teve. A coragem de olhar para nossas vidas sem filtros românticos. A coragem de perguntar: estou vivendo autenticamente? Ou estou apenas performando o que esperam de mim? E se a resposta for desconfortável, que ela seja o início de uma transformação. Porque, como Nietzsche sabia profundamente, é melhor viver uma verdade difícil do que uma mentira confortável. É melhor ser autenticamente imperfeito do que falsamente perfeito. É melhor enfrentar a solidão da honestidade do que a multidão do fingimento. A verdade que ele expôs continua esperando para ser ouvida. A questão é, você tem coragem de escutá-la? Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe. Às vezes, uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.